Oi pessoal, mais uma aulinha hoje então. Hoje o assunto que a gente vai abordar então são as coberturas. Eu trouxe aqui para vocês um telhado, uma maquete, um telhado de 6 águas, tá? E a gente vai ao longo desse vídeo fazer todos, né, elaborar esses desenhos desse telhado aqui. São desenhos esquemáticos, tá? A gente não vai trabalhar detalhes de madeiramento, mas com esses desenhos esquemáticos a gente tem uma compreensão das relações entre os ângulos, de inclinação das águas, e para entender um pouco mais essa geometria, né? É muito importante a gente entender a geometria do telhado para poder resolver diferentes situações, tá? Diferentes complexidades. Esse aqui é um telhado relativamente simples, um pouco mais complexo do que um telhado de 2 ou 4 águas, mas a gente tem aí algumas possibilidades bem mais complexas. Então, entendendo essa geometria, fica mais fácil depois de solucionar outros tipos de telhado, tá? Então, é muito importante a gente ver esses detalhes de geometria daqui pra frente, e eu acho que isso vai ficar mais fácil de vocês entenderem, eu explicando ali com os vídeos ao longo do desenho, tá? Então, vamos lá, vamos prestar atenção nesses detalhezinhos aí para no desenvolvimento desse telhado. Então, aqui a gente está com a maquete, né, da cobertura. A gente vai desenhar exatamente esse telhado aqui. Então, eu já preparei a nossa prancha com o contorno da cobertura, né, com esse layout aqui. Já deixei preparado onde a gente vai fazer os cortes posteriormente. E aqui essa linha tracejada me mostra o desenho dos limites da edificação, né? As paredes da edificação que estão abaixo da cobertura. Primeira regra que é muito importante a gente destacar nesse momento. A geometria do nosso telhado, tá? Acontecem muitos problemas de erro no projeto de um telhado por falta dessa regra de geometria descritiva. O que seria essa regra? Quando a gente tem as águas do telhado todas na mesma inclinação, que é este caso aqui, né? Então a gente tem essa inclinação idêntica a essa água e assim sucessivamente. Quando isso acontece, esses ângulos aqui dos vértices do nosso telhado vão ser sempre 45 graus, então isso é uma regra de geometria descritiva, tá? Esses planos inclinados que correspondem às águas, esse encontro onde formam os espigões, os rincões, a gente precisa que eles formem 45 graus entre si, tá? Então essa é a primeira regrinha básica que a gente precisa conhecer para construir um telhado. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai trabalhar isso na planta baixa, tá? Nós temos aqui então o nosso limite, eu vou pegar o esquadro 45 graus e vou traçar aqui pegando o vértice. Eu estou usando a lapiseira 05 aqui, tá? A linha bem auxiliar por enquanto. E tracei aqui 45 graus a partir dos vértices do desenho do telhado, tá? Então aqui eu fiz a primeira, né, linha de espigões aqui, as 2 espigões. Agora eu vou pegar lá daquele outro canto aqui e assim sucessivamente, né? Cruzando aqui. Então aqui eu já tenho outra linha. A partir daqui, ó, eu vou ter a linha de cumieira, que tá bem no eixo desse telhado aqui, dessa parte do meu telhado. Agora, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu traçar essa cumieira aqui, ó, ela não vai encontrar esse ponto. Por que acontece isso? Outra regra, tá? A altura das cumieiras, na altura, o ponto mais alto do meu telhado, está relacionado diretamente ao vão que vence esse meu telhado. Então, essa cumieira aqui não encontra essa porque esse vão aqui é menor do que esse, tá? Então, por isso essa cumieira vai ser mais baixa do que essa. Isso a gente pode ver aqui pela maquete, ó. Tá? Essa cumieira aqui, ela vai ser mais alta do que essa.
justamente por esse vão ser menor, porque a relação entre a altura do ponto mais alto do telhado é relacionado diretamente ao vão, né, que vence esse telhado. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou traçar, eu tenho um outro vértice aqui, ó, que eu não tracei, né, a nossa linha de 45 graus, então tá aqui. O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ligar esses dois pontos aqui também em 45 graus. Então, aqui eu tenho a minha solução de cobertura, tá? Então, o desenho da minha cobertura vai ser isso aqui, ó, tá? Esse vértice mais baixo, né? Esse vértice não, essa comeira mais baixo do que essa. Então, é exatamente isso aqui que a gente tá vendo, né, na nossa maquete. Tendo dúvidas, é muito bom fazer uma volumetria, assim, para a gente entender o funcionamento desse telhado. Então, a gente tem os espigões, né, que são esses vértices que correspondem ao encontro de duas águas, a cumeira, que seria o ponto mais alto, e esse aqui, ó, que funciona como uma calha, que é a junção de duas águas, só que ele vai, aqui as águas vão correr a partir de uma calha, esse aqui é chamado de rincão, tá? Então, tá aqui o desenho da nossa cobertura planta baixa, como é que ela vai ficar. O que precisa ter nesse desenho aqui? Eu preciso indicar, tá, o caimento dessas minhas águas aqui, ó. Então, eu faço isso através de umas flechinhas. Posso fazer isso com auxílio de um esquadro de 45 graus, tá? Não fazer muito grande. Procura seguir todos com o mesmo tamanho, né? Uma harmonia no desenho. E assim eu vou prosseguir, então, em todas as águas desse telhado. Eu vou indicar aqui também, ó, escrever a especificação dessa telha, tá? Isso tem que estar informado aqui. Então, eu vou atribuir que essa é uma telha cerâmica com inclinação de 33%, tá? Então, todas essas águas vão ter inclinação de 33%, tá? Apesar das cumeiras serem diferentes, as cumeiras estão relacionadas com o vão, mas todos têm a mesma inclinação. Então, observando aqui, todos têm a mesma inclinação, justamente por causa daquela regrinha da geometria descritiva que eu falei. Esse ângulo aqui desses vértices tem que estar em 45 graus, tá? Aí, assim, eu vou completar em toda a planta baixa, colocando essas flechinhas e indicando, então, o caimento desse telhado, a direção do caimento. E também a inclinação da telha, tá? Reforçar aqui um pouquinho esse desenho das linhas, para ficar mais claro aí no vídeo. Vou trabalhar aqui com uma 0,7, ó. Colocando, então, as linhas do... aqui de cortes, a gente vai fazer esses cortes. Então, aqui, ó. Então, nesse projeto eu tô mostrando aqui pra vocês o corte B, que seria esse aqui, né? E a fachada dele, como se eu estivesse olhando, então, dessa perspectiva aqui, a minha cobertura. Depois eu desenhei também o corte A, que seria olhando aqui desse ponto e nessa direção posterior, né, do terreno. E também olhando essa fachada, né, daqui do fundo do terreno, tá? Então eu vou tirar aqui a minha planta pra gente começar então a fazer esse... Então, eu vou começar a fazer primeiro o corte A, que é o mais simples aqui, ó, tá? Que eu vou fazer um corte a partir dessa direção, olhando pra cá. Então, eu vou conseguir enxergar como é que é esse telhado a partir dessa cumeira mais alta, tá? Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou dobrar aqui essa folha.
tá enxergando lá, então eu vou fazer mais ou menos nessa posição aqui os desenhos, para poder me auxiliar com os outros cortes e fachadas. Então eu vou trazer esse aqui um pouquinho. Vou fazer aqui, ó, uma linha de referência, tá? Que é onde vai estar o meu desenho. Seria a parte inferior do meu telhado, tá? Vou fazer um pouquinho mais forte aqui, fique mais visível. Aí, eu vou pegar aqui a linha do beiral, tá? E vou fazer uma marcaçãozinha aqui, só na linha dos beirais aqui, tá? E marcar também a cumieira, tá? Observem que eu virei o desenho na direção do corte, tá? Para não ter problema de inversão. Pronto, eu tenho aqui a demarcação dos limites desse telhado. O que eu preciso fazer agora? Foi dito aqui, especificado, que essa cobertura vai ser feita com uma telha cerâmica de inclinação de 33%. Então, como é que eu faço essa conta? Eu preciso, essa relação de altura, ela vai ter, no caso, relação com o vão e a inclinação, tá? Para estabelecer essa altura, é só eu pensar o seguinte, eu vou pegar metade do vão aqui, né, para eu saber essa inclinação. Então, olhando aqui pela minha maquete, ó, eu preciso ver essa metade aqui, né, que é para saber esse ponto mais alto, que é um triângulo retângulo, no caso, né. Então, eu tenho um triângulo retângulo, né, que eu tenho aqui a metade do vão. Aqui eu tenho, então, a inclinação, que é o que eu preciso saber, que eu já tenho, aliás, 33%, e a altura aqui que eu preciso saber. Então, isso é um triângulo retângulo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho aqui da metade do vão, que conforme o meu projeto, esse vão completo ele tem 7,5 metros, então metade de 7,5 metros é 3,75. Então, eu vou pegar 3,75 vezes 33 dividido por 100, que é 33%, que vai ser igual ao H, que é a altura aqui do meu ponto que eu quero saber. Então, 3,75 vezes 0,33 vai ser aproximadamente 1,23, tá? Então, esse ponto mais alto aqui do meu telhado, ou seja, esse aqui, né? O ponto mais alto que é a cumeira com relação a este vão aqui, não confundam com o outro vão. Eu estou calculando este vão maior, vai ser 1,23. Eu vou apagar aqui essa continha. Então, vou medir aqui, esse meu projeto ele foi feito na escala 1:75. Então, eu vou pegar o escalímetro 1:75 e colocar ali 1,23. Aí, é só eu cruzar essa linha aqui do beiral com o ponto mais alto da cumeira. Esse é um corte esquemático, tá? Eu não estou fazendo madeiramento, é só pra gente ter uma noção de geometria, né, e de desenho desse telhado em corte, tá? Então, aqui tá esse corte. Para eu representar isso aqui com uma maior clareza, mostrando que isso aqui é um corte e não uma fachada, eu vou colocar uma espessurinha aqui, ó. Vou colocar aqui pra fora, tá? 10 centímetros de espessura pra fora dessas linhas que eu encontrei aqui. Então, eu vou pegar com os meus esquadros aqui em paralelo e vou traçar aqui 10 centímetros pra fora. Então, eu tenho aqui esse telhado, corte A, tá? Essa parte aqui embaixo, ela corresponde à vista daquela parte inferior da água lá, né? Então, eu tenho isso aqui, ó. Eu cortando aqui, eu vou enxergar esse pedaço lá atrás, que tá aqui no meu desenho, tá? Então, depois eu vou colocar o título aqui.
como é que eu vou fazer a fachada disso aqui? Isso aqui eu teria que virar essa planta e fazer esse mesmo desenho, tá? Mas eu vou prosseguir então com o corte B para a gente desenvolver o desenho aqui do lado, tá? Já que eu tô com esse... Agora eu vou fazer o corte B, então eu virei todo o desenho na direção, né, que me diz a flechinha lá, mostrando aonde é que eu vou olhar, tá? Aqui a gente tem que prestar muita atenção, tá? Porque agora eu vou começar a desenhar nessa direção aqui. Então, eu tenho duas alturas de cumeiras diferentes aqui agora para representar. Então, como que eu aconselho a vocês a fazerem? Primeiro, vamos tentar visualizar a fachada, como que é esse desenho olhando de fora, tá? Então, olhando neste sentido aqui, tá? Eu vou de novo aqui alinhar com esse corte, tá? Muito importante fazer esse corte inicialmente para que a gente tenha as referências de altura, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, uma linha de referência, tá? Que é a linha da parte inferior do meu telhado exatamente igual ao corte A. Aí eu vou começar daqui pra cá. Ah, por que eu não começo daqui? Porque eu tenho o cálculo de altura desta cumeira e não dessa. Então, eu vou começar por essa parte maior. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou olhar pro telhado maior aqui, para essa peça maior, tá? Então, eu vou desenhar aqui o limite do meu beiral. Depois, andando com o esquadro, eu encontro lá, ó, a primeira, né, o ponto onde o espigão encontra a cumeira. Eu vou marcar aqui, ó, tá? A seguir eu vou indo, encontro novamente lá a outra linha, né, de encontro entre cumeira e espigão e novamente o beiral. Então, eu já tenho aqui algumas relações de comprimento. A altura, então, eu vou pegar daqui, ó, eu já tenho... Então, essa altura aqui, eu tô desenhando primeiro a vista, tá? Então, eu vou pegar esse ponto mais alto aqui e vou colocar lá, ó, que esse ponto mais alto aqui, ó, da cumeira coincide a essa linha aqui. Então, eu já tenho essa linha aqui, ó. Tá? Agora, o que vai acontecer? Eu vou desenhar essa água aqui, ó. Então, eu desenhei essa linha, ponto mais alto. Agora, eu vou desenhar essa água que tá descendo aqui, tá? Então, é só eu ligar a linha do beiral com a linha da cumeira, tá? Eu vou fazer isso, então, ó, pegando aquele pontinho aqui mais alto, que eu tô desenhando a fachada, tá? Então, eu vou ligar isso aqui. E esse lado também. Pronto, aqui então tá essa área, né, desse grande telhado que tá aqui. Agora eu vou desenhar então esse módulo menor aqui. Que informações eu tenho aqui? Eu tenho essa largura desse beiral, que é só eu trazer pra cá, ó. Né? Então, eu tô desenhando essa linha aqui, né, que tá cruzando essa grande água aqui, chega até aqui. Então, eu peguei esse ponto aqui da linha do beiral da planta baixa. Aí, lá, ó, eu tenho o cruzamento entre a grande cumeira e esse espigão aqui que tá desenhado. Só que esse telhado tem uma cumeira mais para baixo aqui, ó, e desceu, porque esse vão é menor. Então, essa linha de cumeira vai estar aqui, ó, tá? Então, de novo, ó, eu tava com essa linha tá aqui em cima, que coincide aqui o corte, tá? Mas eu tenho aqui uma cumeira que desce, tá um pouco mais baixa, e eu marquei ela aqui nessa linha, esse ponto aqui, tá? Então, foi puxando lá da planta baixa. Agora, o que vai acontecer, ó? Eu poderia simplesmente ligar esses dois pontos aqui, que eu já teria, então, esse telhado desenhado. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Segundo a nossa regrinha da geometria descritiva, que diz que quando os telhados, as águas têm a mesma inclinação, esse ângulo aqui forma 45 graus, que é o nosso caso, é só eu pegar aqui, ó,
esse ângulo aqui, essa inclinação, e ligar lá com a linha da minha cumeira lá, ó. Que eu tenho, então, esse telhado aqui, né, esse módulo menor. Então, essa é a fachada desse meu telhado aqui, tá? Muito tranquilo até agora, né? Mas agora eu quero fazer o corte disso aqui, tá? Vamos lá. Por que eu fiz a fachada primeiro? Porque é muito mais fácil a gente enxergar o corte olhando primeiro, né, como que funciona a fachada, tá? Então agora eu vou fazer um corte aqui a partir de B, ó. Então ele vai cruzar, né, ele vai cruzar esse telhado aqui, esse módulo menor, vai vir pra cá e vai passar por aqui. Então eu vou enxergar o quê? Eu vou enxergar aquela cumeira lá em vista e vou enxergar essa parte aqui em corte, tá? Então, vamos lá, fiz primeiro a minha fachada. Eu vou reproduzir esse desenho aqui mais pra baixo, tá? Então, eu vou fazer igualzinho que eu fiz ali antes, tá? Vou pegar aqui uma linha de referência, deixando sempre um espaço aqui para depois botar o título, tá? Sempre tem que deixar esse espacinho. Então, eu fiz a linha de referência, trouxe a linha aqui do meu telhado, tá? Vou começar igual lá que eu fiz esse aqui, né? Então, vou pegar a linha lá, essa linha aqui. Ah, mas e agora? Como é que eu faço essas alturas? Eu já tenho essa referência aqui, né? Então, eu poderia ou desenhar aqui um outro corte, né? Ou verificar a partir dessa linha de corte aqui. Eu vou transferir essa medida aqui, ó. Tá? Eu poderia fazer isso com compasso. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1,33 m, tá? E vou colocar essa medida da cumeira aqui. Mesma fachada, né? Igualzinho o desenho de cima. Mas agora eu quero fazer o corte. Então, eu vou observar aqui, ó, onde que esse desenho cruza o meu projeto, né? Olha só, ele tá pegando nessa linha aqui desse espigão, na linha do rincão, na linha da cumeira e na linha do beiral lá, né? Então, primeira coisa, eu vou começar agora daqui pra lá, tá? Pra gente enxergar primeiro essa peça aqui em corte. Tá? Então, isso aqui vai estar completamente cortado até chegar na linha do espigão. Então, eu vou pegar aqui a linha do espigão e marcar aqui, ó, até onde vai esse corte, tá? Aí, eu vou aqui, lembram que aqui eu joguei, como eu tô fazendo fachada, né? Eu fiz esse desenho de fachada, eu segui a linha aqui de fora do meu desenho. Agora, então, eu vou colocar esse corte aqui pra dentro, né? Senão eu vou aumentar ainda mais a altura desse telhado. Então, eu vou marcar ali uns 10 centímetros, para eu marcar essa linha de corte. Vai coincidir ali, né, com aquela linha de acabamento ali do beiral. Então, tá aqui, ó. Eu cortei só até essa linha aqui do rincão, tá? Fiz esse desenho aqui. Agora, eu vou ver o que acontece daqui pra cá. O que aconteceu aqui? Essa água foi cortada pelo plano de corte completamente aqui reta, ó, né? Nessa linha aqui de encontro com o meu rincão. Então, é só eu trazer isso aqui, ó, reto aqui, ó. Então, encontrou a linha do espigão, agora o que acontece? O plano de corte passa por essa água aqui, tá? Então, ele passou aqui até chegar no espigão e agora ele desce aqui nessa água. Então, que é essa região aqui. Então, é só eu marcar aqui no final, ó, as duas linhas paralelas, tá?
que é o corte, então, dessa água aqui, tá? Aí aqui, ó, eu tenho um pedacinho que sobrou lá pra baixo, é só eu apagar, né? Porque essa parte daí não aparece. E lá atrás, então, tá a linha, né, de caimento lá da água que tá lá atrás, ó. Que tá aqui atrás, tá? Então, eu só vou dar uma reforçadinha aqui nessa linha do corte, né? Porque tudo que tá em corte a gente tem que deixar com peso de linha maior. Tá? E os elementos que estão lá atrás, né, acima dessas linhas aqui, né, que estariam, o plano de corte está aqui, o que está lá para trás está em vista, que está representado aqui. Feito isso, a gente pode até fazer também, né, a fachada, né, correspondente aqui ao fundo, né, que a gente fez o corte. Então vamos fazer só essa fachada aqui, que é bem rapidinha de fazer. Só eu puxando linha aqui, ó. Aí eu pego a altura da minha cumeira lá e jogo pra cá. Tá, essas alturas, então, eu posso trazer esse corte aqui, que eu consigo fazer isso. E ligo esses pontos aqui, que corresponde a essa fachada posterior ali da minha cobertura, tá? Reforçar aqui um pouquinho. Essa fachada está toda em vista, então eu não preciso aplicar um peso de linha tão forte que nem o corte. Tá, então tá aqui a fachada correspondente aqui ao corte que a gente fez antes, né? Essa fachada olhando aqui do fundo. Aqui então o próximo passo seria a gente colocar os títulos, né? Como a gente fez aqui no outro projeto, tá? Colocando a fachada, a escala direitinho, a gente coloca aqui embaixo de cada desenho, indicando qual desenho é, né, os números dos desenhos e a escala, tá? Então, tá feito aqui o nosso projeto, né, 2 cortes e 2 fachadas do nosso telhado, tá? Desse projetinho que a gente fez aqui. E sempre lembrando essas 2 regrinhas, né? Os 45 graus na junção entre os vértices das águas, quando eles têm a mesma inclinação, tá? Então isso é regra de geometria descritiva. E a nossa relação de inclinação com o vão, né? Para fazer esse telhado funcionar direitinho. Muito importante essas regras, para que a gente faça o projeto funcionar, né? Que o telhado funcione. Né? A gente vê, às vezes, quando por falta desse conhecimento dessas regras, às vezes a gente vê telhados em maquetes eletrônicas, em algumas construções que não fecham, não consegue chegar numa solução de telhado, de cobertura correta, justamente por falta desse conhecimento da geometria do telhado. É preciso conhecer essa geometria para poder aplicar essas regrinhas da divisão de águas, né, para que tudo funcione adequadamente, tá? Então, tá aí a nossa aula hoje, espero que vocês consigam fazer direitinho outros telhados mais complexos que esse ainda, né? Esse aqui é um telhado relativamente simples. E é isso aí, são cortes esquemáticos, desenhos que é importante fazer antes de seguir o detalhamento. E a maquete física também é muito importante para entender essas relações, tá certo? Até mais, então, até a próxima aula.